Oi, gente boa, gente querida do Ponte, segundo ano, prazer vê-los mais uma vez, mesmo à distância, estamos aqui trabalhando para que nós não tenhamos uma interrupção do nosso processo de aprendizado. Estamos falando sobre Era Vargas, capítulo 30 do livro, terceira fase da Era Vargas. Falamos hoje sobre o Estado Novo. Nós já sabemos que o Estado Novo começou a partir do Plano Cohen, uma suposta invasão soviética que havia sido descoberta pelo governo Vargas durante a fase democrática. Já sabemos que o Cohen era uma mentira, uma mistificação do próprio Vargas para justificar o autogolpe e, consequentemente, a implantação de uma ditadura no Brasil. Agora, essa ditadura, chamada de Estado Novo, é inspirada no fascismo. Extrema-direita, anticomunista, antiliberal são as suas mais importantes características. É bom mencionar que o Estado Novo brasileiro ele teve algumas adaptações em relação ao fascismo original. Isso é comum. O próprio nazismo alemão é uma adaptação do fascismo para a realidade alemã. No caso do Brasil, Vargas ele fez algumas mudanças, como por exemplo através da Constituição Polaca, a Constituição outorgada. Essa Constituição, imposta por Vargas em 1937, trazia a extinção de todos os partidos políticos, inclusive da AIB, a Ação Integralista Brasileira, o grupo fascista que, durante o governo constitucional, defendia até mesmo a implantação do regime no Brasil. Quando Vargas deu o golpe do Estado Novo, os fascistas pensaram que é o seguinte: agora é a nossa vez. Qual foi a sua decepção quando Vargas extinguiu todos os partidos, inclusive a A e B? Os integralistas da A e B tentaram até derrubar Getúlio, no que é chamado de intentona integralista. Claro que fracassaram. Queridos, a Constituição Polaca é chamada assim porque, na época, a Polônia adotava uma Constituição similar a ela. Essa Constituição não foi votada, não foi promulgada, ela foi imposta por Getúlio. Ela foi elaborada por um assessor de Getúlio chamado Francisco Campos, o vulgo Chico Ciência. Essa Constituição estava na gaveta de Getúlio, só esperando a desculpa para ser colocada em prática. Uma outra característica da polaca que diverge do fascismo original é a falta de eleições. Lá no fascismo italiano existe um partido e existem eleições, mas no caso do Brasil de Vargas, todas as eleições são extintas. O poder legislativo é suprimido. Tudo é decidido pessoalmente por Vargas, que nomeia interventores para governar os estados, e os interventores, por sua vez, nomeiam os prefeitos municipais. Não há eleições no Estado Novo. Bem, outra característica do Estado Novo é o estatismo, a criação de empresas estatais, principalmente estatais ligadas à chamada indústria de base. Vargas apostava tudo na industrialização, mas ele acreditava que a indústria de verdade é a de base, a indústria siderúrgica, e não a de bens de consumo não duráveis, como o Brasil já fabricava desde a Primeira Guerra Mundial. Mas era uma área tão delicada, tão importante, que Vargas entendia que não devia ficar na mão de particulares. Empresários são movidos pelo lucro. Eles querem ganhar dinheiro e não têm interesse em preservar as relações trabalhistas. Vargas cria duas estatais para controlar essa industrialização de base. Uma é a CSN, a Companhia Siderúrgica Nacional, a chamada Usina de Volta Redonda, a cidade do Rio de Janeiro, onde ela foi fundada, a primeira fábrica de aço do Brasil. Aço produzido com matéria-prima extraída por outra siderúrgica, a mineradora Companhia Vale do Rio Doce. São estatais relacionadas à chamada indústria de base. Mas agora vamos à principal característica do fascismo brasileiro, do Estado Novo. É o populismo através das leis trabalhistas. Vargas tentava se apresentar como o defensor dos pobres, como o pai dos pobres, criando uma relação pessoal com o trabalhador. Para que você precisa de democracia? Para que eleições se você tem o nosso pai para lhe proteger? O pai dos pobres criou as leis trabalhistas mais importantes da história brasileira durante o Estado Novo. Elas foram reunidas na CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Essa legislação trabalhista
previa, por exemplo, o salário mínimo criado em 1940, previa a jornada semanal de trabalho, a hora extra, o descanso remunerado, previa a licença maternidade, leis criadas por Vargas para apresentar-se como o pai dos pobres, para poder manipular a massa trabalhadora. E por falar em manipular, meus amigos, nós estamos agora aqui falando de outro ponto. Estamos agora falando sobre o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, criado por Vargas para manipular a comunicação, para censurar os meios de comunicação e para divulgar as realizações do Estado brasileiro. O DIP é o braço ideológico do Estado Novo. Aí está Vargas, o pai dos pobres. Meus amigos, algo muito significativo do Estado Novo é a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. Nessa guerra nós tínhamos fascistas contra antifascistas. Os antifascistas eram os aliados, Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. O fascismo estava no eixo Itália, Alemanha, Japão. Nessa guerra de fascismo contra antifascismo, teoricamente, o Brasil deveria estar do lado dos fascistas. Mas, surpresa, Vargas ficou do lado dos aliados. Por quê? Bem, é verdade, isso é uma contradição ideológica, mas tem uma justificativa. Vargas ficou do lado do fascismo para que pudesse haver o quê? A CSN. Os Estados Unidos apoiaram Vargas, receberam seu apoio em troca do financiamento e da instalação da primeira siderúrgica brasileira, a CSN. Meus amigos, que coisa interessante. Vargas trocou o apoio na Segunda Guerra Mundial pela primeira siderúrgica brasileira. Mas de que maneira o Brasil participou dessa guerra? Bem, participou através da cessão das bases aéreas de Natal e Fortaleza para a Força Aérea Norte-Americana. Os americanos usaram essas bases aéreas para bombardear posições no norte da África. Inclusive, a base de Fortaleza não era onde é hoje, ali na BR-116, era no campus do PC, no campus do UFC. Aliás, PC é uma sigla em inglês, Post of Commander, PC, onde ficava o quartel-general da base aérea de Fortaleza na época. Mas devido ao grande fluxo de aviões americanos para fazer manutenção, abastecimento, enfim, foi preciso abrir um novo campo de pouso. Aí sim, esse segundo campo de pouso fica lá onde hoje é a base aérea na BR-116. E esse segundo campo de pouso, ele foi chamado de Cocó Road pelos americanos, porque os pilotos sobrevoavam a região do Cocó, e o rio Cocó, né? E chamavam de Rota do Cocó, Cocó Road. Só que em cearenseis virou Cocorote mesmo, né? A base do Cocorote é a base de Fortaleza. Outra forma de participar foi enviar látex, seringueira, borracha para os esforços de guerra dos aliados. Essa borracha foi ser extraída pelos chamados soldados da borracha. O SENTA, Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores da Amazônia, foi criado para arregimentar, para alistar trabalhadores que fossem para a Amazônia, nas condições mais precárias possíveis, extrair borracha para os aliados. No entanto, a participação mais significativa do Brasil na Segunda Guerra Mundial foi o envio da FEB, Força Expedicionária Brasileira, para a Itália. Mais de 20 mil soldados brasileiros foram lutar na Itália naquela época. Lutar para quê? Lutar ao lado dos americanos para libertar a Itália de uma ditadura fascista. Contradição das contradições, o nosso mestre dos magos, Getúlio Vargas, está fazendo das suas. O Brasil governado por uma ditadura fascista e ele apoiando a luta contra o fascismo e enviando soldados para lá. Você vê aí no slide o símbolo da FEB, que é uma cobra fumando. Dizia-se que o Brasil não mandaria soldados para a Europa, a não ser que a cobra fumasse. A cobra fumando é que a FEB foi para lá. Mas, falando sério, 2.000 e poucos soldados brasileiros morreram na Itália, inclusive cearenses. Cearenses participaram de batalhas como Monte Castelo, Monte Cassino e Montese. Monte Castelo e Montese são nomes de bairros de Fortaleza hoje em dia. Por sinal, o Montese já existia, né? Montese era a Piracaia,
O pessoal do Montese estava precisando mudar de nome. Apareceu a guerra, apareceu a cidade de Montese da Itália, não pensaram duas vezes. Mas o fato, meus amigos, os aliados ganharam a guerra. O Brasil ficou do lado vencedor da guerra. Mas isso vai custar um preço para Getúlio. Sim, a contradição do Brasil participar da guerra ao lado dos aliados vai ser definitiva para que Getúlio não fique no poder. O Brasil apoiou o fim do fascismo. Não poderia mais ser uma ditadura fascista. Getúlio até tentou manipular, até tentou fazer as coisas acontecerem para que ele continuasse no poder. Getúlio é Getúlio. Ele mesmo deu início a um processo de abertura democrática, convocando eleições presidenciais, permitindo o surgimento de partidos políticos, coisa que não existia no Estado Novo. O PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, é o getulismo, digamos assim, raiz, pelego. Os sindicatos manipulados por Getúlio vão para a rua com cartazes como esse que você vê aí no slide. Queremos Getúlio. Já o PSD, o Partido Social Democrata, eram getulistas empresários. Caras que entendiam que Getúlio ele era um mal necessário. Getúlio manipulava os pobres, evitava que os pobres se revoltassem, ou o que é pior, se aproximassem do comunismo. Mas já a UDN era a elite liberal antigetulista que não queria ver Getúlio nem pintado na frente deles de ouro. O fato é que, ideologicamente falando, estava difícil para Getúlio conseguir se manter no poder. Prova disso é que o Manifesto dos Mineiros é um documento que vai defender abertamente que Getúlio deixe a presidência da República e não concorra à presidência em 45, quando haveria eleições para o fim do Estado Novo. Nesse cenário, Getúlio Vargas foi deposto por chefes militares apoiados pelos Estados Unidos, com a conveniência, com a aprovação da elite de direita brasileira. Vargas era imprevisível. O cara já havia se apoiado nos integralistas, o cara já havia se apoiado nos tenentistas, o cara já havia trabalhado com os fascistas, o cara agora estava dizendo que era um democrático. Na Guerra Fria, não dava para esperar que alguém assim tão imprevisível fosse seguro do lado dos Estados Unidos. Para os americanos, Vargas não era mais necessário. Por isso, ele foi deposto em outubro de 45. Mas note bem, deposto com um movimento na rua a seu favor. Isso é interessante. Por que Getúlio não resistiu, apesar da massa trabalhadora estar ao seu lado? Essa resposta nós daremos no próximo encontro. Por enquanto eu vou resolver com vocês uma questão que nós preparamos aqui para a nossa resolução. Vamos ver uma questão de Enem? Durante o Estado Novo, os encarregados da propaganda procuraram aperfeiçoar-se na arte da empolgação e envolvimento das multidões através das mensagens políticas. Esse tipo de discurso, o significado das palavras importa pouco, pois, como declarou Goebbels, não falamos para dizer alguma coisa, mas para obter determinado efeito. O texto faz uma referência clara ao ministro da propaganda nazista Joseph Goebbels. Agora vamos ao enunciado da questão. O controle sobre os meios de comunicação foi uma marca do Estado Novo, sendo fundamental a propaganda política na medida em que visava conquistar o apoio popular na legitimação do novo governo. A certa é a A de avião. Mas por que a B está errada? Ampliar o envolvimento das multidões nas decisões políticas. Vargas era um ditador que governava sozinho. Aumentar a oferta de informações públicas para a sociedade civil. Não, a ideia é manipular, não é informar. D. Estender a participação democrática. Já parei por aqui. Não tem democracia no Estado Novo. Letra E. Alargar o entendimento da população sobre as intenções do governo. Também está errado, porque a ideia era exatamente tirar da população a capacidade de interpretar, de contestar. A certa, de fato, é a A de avião. Pessoal, mandamos aí uma lista de exercícios para vocês aprofundarem as informações sobre o Estado Novo. Contem conosco, estamos aqui. Nos vemos na próxima, se Deus quiser. Um abraço a todos. Tchau, meus amores. Nos vemos.